Bom dia, meu nome é Flávia. Eu e o Luiz Fernando Martins vamos apresentar um trabalho sobre a classificação segundo os ciclos de manutenção do agente etiológico. E dentro desse tema, esses são os tópicos que serão apresentados. As zoonoses, elas apresentam algumas classificações e dentro dessas classificações tem a classificação conforme os ciclos de manutenção do agente etiológico, cabendo a nossa dupla apresentá-las para vocês. A identificação das zoonoses segundo o ciclo de manutenção do agente possui quatro divisões, né? Uma dessas divisões é a zoonose direta. A zoonose direta é aquela em que o agente patológico, isso é, o causador da doença, ele necessita de apenas uma espécie para se manter vivo. Ela pode ser transmitida por meio de contato direto ou indireto, por veículo ou por vetores. Um exemplo de zoonose direta é a raiva. A raiva ela é transmitida pela saliva dos animais infectados por mordidas ou arranhaduras, como a gente pode ver nessa imagem, né? O morcego ele morde o homem ou os animais, e o animal infectado transmite a outro animal o vírus da raiva. E esse animal infectado pode transmitir também ao homem, podendo ser transmitido também de forma direta do morcego para o homem. Outra divisão é a ciclozoonose. A ciclozoonose é a zoonose em que o agente sofre alteração morfológica e ele precisa passar por mais de um hospedeiro para poder completar o seu ciclo. Aqui, nessa divisão, é preciso a participação de mais de uma espécie de hospedeiro vertebrado na cadeia de produção. Ela pode ser classificada ainda como a euzoonose e a parazoonose. A euzoonose é quando requer necessariamente a participação do homem, e a parazoonose é quando ela não requer a participação do homem. Um exemplo de ciclozoonose é a cisticercose. O ciclo do parasita ocorre da seguinte forma: a pessoa infectada ela contamina o ambiente através das fezes no ambiente. Os animais entram em contato com o ambiente contaminado e ingerem os ovos. Os cisticercos se alojam no corpo do animal. Aí as carnes ou os embutidos originários desses animais contaminados são consumidos pelo homem. Aí a larva da tênia vai se fixar e se desenvolver no corpo do hospedeiro, que nesse caso é o ser humano, e ao ser infectado, o ser humano ele vai liberar essas proglotes através das fezes no ambiente, iniciando novamente esse ciclo. Vou passar a palavra para o Luiz, que vai dar seguimento ao trabalho, à apresentação nas outras duas classificações. Bom, complementando, eu irei falar agora a respeito de uma terceira classificação, né, das zoonoses, que são as metazoonoses. Bom, a perpetuação dessa classificação, né, dessas zoonoses, elas vão requerer vertebrados e invertebrados, né, para a transmissão dessa doença. Isto é, o agente precisa passar, né, por um hospedeiro invertebrado para que o seu ciclo se complete. Ele vai englobar enfermidades, né, que são veiculadas aos seres humanos, né, através de vetores, né. Um exemplo do vetor que eu trouxe aqui foi o mosquito palha, que ele é o principal vetor da doença que eu trouxe como exemplo, que é a leishmaniose, né.
falando um pouco dela, aqui está o ciclo da leishmaniose, né, em que o flebotomínio, né, que é o mosquito, ele vai ingerir esse sangue, né, de um indivíduo, né, esse indivíduo saudável, e ele vai injetar com sua saliva os protozoários na forma promastigota, né? O protozoário da leishmania ele tem dois estágios, né? Promastigota e amastigota, e ele vai injetar no ser humano os protozoários na forma promastigota. No organismo, esses protozoários promastigotas são fagocitados, ou seja, pelos macrófagos, né, células de defesa, e são transformados em amastigota dentro dos macrófagos. Né? Os macrófagos fagocitam e lá dentro dos macrófagos eles vão ser transformados em amastigotas. Ao invés de destruídos, eles vão ser, na verdade, completado o seu ciclo, né, e transformado em amastigotas. As amastigotas se multiplicam dentro da célula por divisão binária, né, incluindo esses macrófagos, nos tecidos do homem. Assim, o mosquito vai ingerir novamente esse sangue contaminado, né, por essas amastigotas, vai ter a ingestão dessas células parasitárias e as amastigotas vão voltar a ser promastigotas dentro do mosquito, certo? As promastigotas vão se dividir no intestino, no intestino e migram para a faringe do inseto. E aí, novamente, vai repetir o ciclo, né? A faringe, região bucal, onde vai passar novamente essas promastigotas para o ser humano com a picada do mosquito. Agora falando também das saprozoonoses. Bom, ela necessita de um hospedeiro vertebrado, né, no ciclo do seu desenvolvimento, mas também requer um local inanimado para concluir o processo evolutivo e tornar-se infeccioso. Esse meio seria qualquer tipo de matéria orgânica, né, um meio inanimado, sem vida. Pode ser um pedaço de carne, alimentos, né, o solo, a água, plantas e etc. Isto é, o agente infeccioso precisa passar por transformações que ocorrem no ambiente, né, em ausência de parasitismo, para que sofra todas essas transformações. Eu trouxe um exemplo aqui que é a toxoplasmose, né, uma doença que afeta principalmente felinos, e eu vou falar um pouco do ciclo dela aqui. Bom, aqui o ciclo ele é bem simples de ser compreendido, em que, primeiramente, gatos, né, como eu falei, felinos, vão se alimentar de ratos ou aves infectadas com esse protozoário, né, o Toxoplasma gondii, que é o causador da toxoplasmose. Esses protozoários vão se desenvolver no intestino do animal, né, que durante um período de vida elimina esses cistos nas fezes, né. Essas fezes, por sua vez, vão contaminar o meio ambiente, né, a água e os vegetais, e outros animais, ao aproveitar desses fômites, vão, como, por exemplo, beber água ou comer os vegetais contaminados e também ficar contaminados. Ao esses animais ficarem contaminados e também o ambiente, né, isso envolve o que for produzido nesse ambiente, como legumes, verduras, o homem vai comer essa carne ou essas verduras contaminadas com cistos, ou beber água contaminada do ambiente e vai desenvolver essa toxoplasmose, né? A forma mais grave dessa infecção é a transmissão transplacentária, né? que ocorre na mãe durante a gravidez. Nessa forma de infecção podem ocorrer malformações fetais e o aborto. Eu trouxe algumas formas, né, de prevenção para essas gestantes contra o toxoplasma, né? O que as gestantes podem estar procurando fazer ou evitar, né, durante o seu período gestacional para se prevenir contra o toxoplasma, visto que essa infecção transplacentária é a forma mais perigosa de infecção por essa doença. A gestante deve procurar beber sempre água fervida, filtrada ou mineral, e também evitar água de procedência desconhecida. Evitar comer carnes cruas ou mal passadas
E também lavar muito bem os legumes e verduras, né? E dar preferência sempre a vegetais cozidos, certo? Porque o processo de cozimento mata o protozoário e já impede, né, essa infecção. Não permitir que o seu animal, né, o seu felino de estimação, o seu gato, coma ratos ou outros bichinhos, né? Isso deve ser evitado independente de estar no período gestacional por medo do toxoplasma ou não. Em períodos normais também é indicado evitar que seu animal coma outros bichos, né? Porque além do toxoplasma, esses animais podem contrair diversas outras doenças que podem fazer mal para ele, né? Para o seu bichinho. Durante a gravidez também, evitar o contato muito próximo com gato de rua, né? Esses animais errantes estão mais susceptíveis, né, a contrair essa doença, né, visto que estão expostos ao ambiente. É importante também destacar, agora retornando à parte de transmissão ao ser humano, que a forma mais comum, né, de contração dessa doença é pelo consumo de carnes cruas, né, mal cozidas, carne bovina, suína ou de aves, mas também é importante salientar o consumo do leite cru, não pasteurizado, que ele pode ter a presença de taxoítos, que é uma outra forma do parasito, assim como também os queijos produzidos por esse leite não pasteurizado, né, pode ser uma forma de transmitir essa doença. Aqui estão as nossas referências, né, utilizadas, bem como o artigo do professor, também como o nosso material de estudo a respeito das doenças que nós utilizamos. E é isso. Nosso muito obrigado.